dormir. Va a dormir en el suelo junto con tu fe. ¡Maldita vieja, cállate la boca! Él hizo dormir a su propia madre, anciana y discapacitada, en el suelo, pero la Virgen de Guadalupe le dio una lección. Suscríbete al canal y activa la campana. El ruido nunca se detiene en ese barrio de la Ciudad de México. Las avenidas gritan día y noche, los carros pasan como animales furiosos, y en medio de todo eso, hay casas de concreto gris que se abrazan unas a otras, tan apretadas que casi comparten el mismo respiro. Es un barrio obrero, de gente que madruga, de manos que trabajan, de historias que nadie escucha. En una de esas casas vive Ernesto, 48 años. Trabaja en una fábrica de textiles desde hace 22 años. Cada mañana se despierta cuando todavía está oscuro, se toma un café amargo y se va en el camión rumbo a la fábrica. Por las noches, regresa cansado, con los hombros caídos, el cuerpo adolorido, pero con dinero en el bolsillo. Dinero que antes compartía con su madre. Dinero que ahora guarda para otros planes. Su madre es doña Lupita, 75 años. Manos que limpiaron casas ajenas durante casi 50 años. Manos que cosieron camisas escolares para sus hijos bajo la luz de una vela. Manos que cocinaron sopa con lo poco que había. Esas mismas manos ahora cuelgan inertes a los lados de su cuerpo, porque hace 2 inviernos se cayó por las escaleras del mercado. Una caída tonta. Una escalera resbaladiza. Y todo cambió. Ahora doña Lupita vive en una silla de ruedas que Ernesto apenas mantiene reparada. Las ruedas chirrían. La pintura se cae. Es una silla que parece más vieja que ella misma. Pero mientras doña Lupita estaba en su cuarto, en la cama que compartieron ella y el padre de Ernesto durante 30 años, todo funcionaba de alguna manera. Había un orden tácito. Ella dormía. Ernesto trabajaba. Las cosas seguían su curso, como el tráfico de la ciudad, sin dirección, pero constante. Pero hace 3 meses llegó Verónica. Verónica es una mujer de 32 años, con el cabello teñido de castaño rojizo y la sonrisa de alguien que sabe exactamente lo que quiere. Se mudó a la casa de Ernesto trayendo 2 maletas y la intención de quedarse. Él no se lo pidió a su madre. Simplemente llegó una noche y le dijo: «Mamá, ella va a vivir aquí ahora». Doña Lupita asintió sin protestar. Había aprendido hace mucho tiempo que protestar es gastar energía que no le sobra. Lo primero que sucedió fue que Verónica tomó el cuarto de Ernesto como propio. Era el más grande, el que tenía una ventana pequeña que daba a la calle. El cuarto donde Ernesto y doña Lupita habían pasado noches de enfermedad y de cuidado. El cuarto que olía a medicina y a amor de madre. Verónica lo limpió, lo pintó en su mente como un espacio que era suyo, y lo fue. Luego vino el desplazamiento de doña Lupita. Primero la movieron a la cocina. «Es más fácil cuidarte aquí, mamá», le dijo Ernesto, aunque ambos sabían que era mentira. La cocina era pequeña, fría en invierno, sofocante en verano. La estufa emitía un calor constante que lastimaba sus manos. Los olores de la comida se impregnaban en su ropa. Pero doña Lupita se acomodó. Siempre se acomodaba. Pero luego, cuando doña Lupita pedía ayuda para acostarse en las noches, cuando necesitaba que la levantaran para ir al baño, cuando sus medicinas se acababan y necesitaba que alguien las comprara, Ernesto decía: «No ahora, mamá. Verónica y yo estamos ocupados». O simplemente: «No molestes». Una noche, hace apenas 8 semanas, doña Lupita pidió ayuda como de costumbre. Había estado en la silla todo el día. Sus huesos protestaban. Necesitaba acostarse, necesitaba sentir una cama bajo su espalda. Pero esa noche Ernesto estaba de mal humor. Verónica y él habían tenido una pelea breve. Él regresó del trabajo con el ceño fruncido. Se fue derecho a la cocina donde estaba su madre y casi sin palabras, sin ningún tipo de gentileza, la sacó de la silla de ruedas. No la cargó. La arrastró casi. La acostó en el suelo, junto a la estufa. Le puso una cobija vieja, una de esas que están llenas de agujeros, que más que abrigan parecen recordarte que el frío existe. Y le dijo, con una frialdad que ningún hijo debería poder pronunciar: «Aquí duermes. Así no me despiertas». Luego se fue. Doña Lupita pasó esa noche escuchando el frío del piso, sintiendo como sus huesos, que ya no tenían la flexibilidad del tiempo, protestaban contra el cemento duro, preguntándose cuándo su hijo se había convertido en un extraño, preguntándose si ella había hecho algo mal en su educación, si en algún momento había cometido un error que justificara esto. Pero en su corazón, ella sabía que no. Lo que estaba sucediendo no tenía explicación racional. Era solo crueldad.
Era solo el desprecio de un hombre que había olvidado de dónde venía. Los vecinos lo sabían. La tía Margarita, que vivía en el departamento de arriba, escuchaba los ruidos. Escuchaba la brusquedad de Ernesto. Escuchaba el silencio roto a veces por el llanto casi inaudible de doña Lupita, ese llanto que ella se esforzaba en hacer silencioso para no causar más problemas. Otras mujeres del barrio, que habían visto a doña Lupita hace años cuando vendía flores en las procesiones de Semana Santa, cuando su espalda era recta y su sonrisa era de verdad, ahora apenas se atrevían a mirarla cuando Ernesto la llevaba a la calle. La vergüenza del hijo se había convertido en la vergüenza de todos. Doña Lupita, que fue una mujer fuerte, que trabajó toda su vida, que rezaba cada mañana frente a una imagen desgastada de la Virgen de Guadalupe, sus colores casi borrados por el tiempo y las velas encendidas. Esa misma doña Lupita ahora dormía en el suelo como si fuera un animal, como si no fuera digna ni de una cama, ni de una manta, ni de la dignidad mínima que se le debe a cualquier criatura de Dios. Y lo peor, lo verdaderamente aterrador, era que Ernesto no sentía culpa. Cada noche, al regresar del trabajo y ver a su madre acostada en el suelo como una cosa abandonada, no sentía el peso del arrepentimiento. No sentía esa voz interior que grita cuando hacemos algo mal. Sentía alivio. Puro alivio de tenerla fuera de su vista. De no tener que verla. De no tener que pensar en ella. En ese barrio ruidoso de la Ciudad de México, donde el silencio es casi un lujo, un silencio diferente había caído. El silencio del abandono. El silencio de la vergüenza. Y en ese silencio, la fe de doña Lupita se tambalea como una vela en el viento. Las semanas pasaron, y lo que sucedió esa primera noche no fue una excepción. No fue el resultado de un mal día, de un momento de debilidad. Fue el comienzo de una norma. La crueldad se convirtió en la regla de la casa. Verónica, la novia de Ernesto, alimentaba esa crueldad con frases que sonaban a justificación. «Es tu responsabilidad, no la mía», le decía cuando él se quejaba de los gastos de su madre, de que necesitaba dinero para sus medicinas, para comida más nutritiva. «No es mi problema que tu madre sea una carga». Y así, com essas palavras simples, Verônica transformava o amor filial em uma obrigação onerosa, algo de lo que Ernesto desejava liberar-se. Juntos, ela e Ernesto, tomaram decisões que caíram como pedras sobre a cabeça de Dona Lupita. Decidiram que ela comeria lo que sobrara. Después que ela os terminara. Se havia polo, elas lo comiam primeiro, los melhores pedaços, eu que estava jugoso. Lo que quedava para Dona Lupita era lo duro, lo sem sabor. Se havia sopa, ela la recebia quando estava fria, quando o calor se havia ido, levando-se consigo o pouco conforto que pudiera oferecer. Ela não protestava. Solo comia lo que lhe dava, masticava lentamente, guardava silêncio. Decidiram também que Dona Lupita usaria o banho solo a certas horas. Não podia entrar quando Verônica estava dentro. Não podia pedir-lhe a Ernesto que la levantara mídia noche se necessitava usar o banho. Devia esperar hasta la manana. Um dia, há 4 semanas, Dona Lupita não pudo esperar. Su vejez, su cuerpo que a não lhe obedecia completamente, tuvo uma urgência. Pediu ajuda, rogó. Ernesto estava dormindo. No despertou. O quis como se no despertara. E o resultado foi o mesmo. Dona Lupita no legó a tempo mojó sus pantalones. La humilhação de esse momento provavelmente foi pior que o dolor físico. Las medicinas. Oh, las medicinas. Sem lujo que não podemos costear, dijo Verônica uma tarde, mirando los frascos que o médico havia recomendado. Dona Lupita necessitava medicinas para o dolor, para a pressão arterial, para dormir sem que sus huesos protestaran toda la noche. Pero los lujos não cabiam em o presupuesto de Ernesto, numa hora que havia alguém que merecia mais, Verônica. Cada dia, Dona Lupita se despertava em o suelo com los rinones adoloridos, com o corpo entumecido por haver pasado toda la noche em o cemento. Se despertava e esperava. Esperava pacientemente a que alguém la levantara. Esperava com a esperança pequena de que quizás hoje seria diferente, que quizás Ernesto entraria com um gesto cálido e lhe ajudaria com cuidado. A menudo passavam horas. 2, 3, a veces mais. Ernesto se levantava, desayunava com Verônica, veía a televisão, solo entonces, quando se lhe ocorria, se acordava de sua madre. Quando lo hacía, quando finalmente la levantava, lo hacía com brusquedade, sem cuidado, como quem carga um bulto de papas em um mercado. La agarrava por los braços, la levantava sem delicadeza, sem palavras, sem esse toque que disse siento haberte dejado aqui.
O Martes que não era diferente a outros Martes, sucedió algo que legou a nuevas profundidades de lo indigno. Dona Lupita estava sola em la casa. Ernesto havia ido ao trabalho. Verônica havia salido a não se sabe dode. Eu silencio de la casa era quasi físico. Dona Lupita estava em eu suelo. Em su lugar, la cocina. Havia comido algo por la manana, um pouco de pan duro. Mientras esperava que alguém legara, su cuerpo le jugou uma mala pasada. Sem poder levantar-se. Sem poder pedir ajuda porque la casa estava vazia. Sinadi que la escuchara. Sinadi. Orinó sobre si mesma. Sus pantalones se mojaram. Su piel se pegou a la tela mojada. E o olor se expandió por la cocina. Dona Lupita sentiu que moria um pouquito mais. Quando Ernesto legou deu trabalho, encontrou o desastre. Lo viu de imediato. Em lugar de entender que sua madre era humana, que los cuerpos a veces traiciona, que o dolor la é das sem amós implacáveis, Ernesto explotou. Su fúria foi desproporcionada. Fui la fúria de alguém que vê a sua madre no como ser digno, sino como obstáculo, como uma coisa que lhe estorba. Eres um asco, vieja. Para que demônios te tenho aqui? Gritou. Suas palavras cortaram o aire como cochilas. Verônica se rió desde la puerta de la cocina. Se rió. O sonido de sua risa foi como eu de alguém burlando-se deu dolor ajeno. Dona Lupita, humilhada hasta lo mais profundo de sua alma, guardou silêncio. No protestou. No pediu perdão, aunque qualquer que la oyera gritar abria esperado um grito de justificação de parte de ela. Pero ela no gritou. Solo cerrou os olhos, como se quisiera desaparecer, como se pudiera salir de su propio cuerpo. Rezó. Rezó em silêncio, como lo havia hecho toda sua vida. Sus lábios se movieron sem sonido. Rezó a la Virgem, aunque su fé comenzaba a tambalear-se como um árbol em uma tormenta fuerte. Madre mia, sussurró tan bajo que nadie la oyó, hasta donde tengo que cair? Qual é esse o propósito de esto? Los vecinos, desde suas casas delgadas, desde seus departamentos que compartem paredes vidas, escuchaban todo. La tia Margarita, de 60 anos, que vivia justo arriba, escuchaba los gritos de Ernesto. Escuchaba o lanto quasi imperceptível de Dona Lupita. Loraba ela também, impotente, furiosa, incapaz de hacer nada excepto escuchar através do techo. Dom Rafael, que vivia ao lado, pensou em intervenir. Su corazón le decía que abriera la puerta, que subiera los 3 escalones, que gritara la verdade em la cara de ese hombre. Pero tenía miedo. Miedo de represálias. Miedo de que Ernesto lo acusara de meter-se donde no Lolamabã. Miedo de uma confrontação que poderia salir mal. Así que guardó su valentia guardó também su silencio. Se quedó em su casa, escuchando los gritos, sintiendo la impotência queimar su pecho. E o bar inteiro se convirtió em um cúmplice do silêncio. Todos sabiam. Todos escuchaban. Todos veiam los signos quando Dona Lupita salia a la calle. Os signos que dissem me está abandonando, me estão deixando atrás. Pero o silencio se convirtió em costumbre. O silencio se convirtió em cobardia. La cobardia se convirtió em culpa que nadie sabia como processar. Las noches eram lo peor. Em la oscuridad, quando o bar inteiro dormia solo quedaba los sonidos de los carros lejanos, Dona Lupita estava sola com su dolor. Sola com o frio del piso. Sola com a pergunta que não tinha resposta. Por quê? Em las mananas, la luz entrava por la pequena ventana de la cocina, por um momento, solo momento, Dona Lupita sentia que quizás las coisas cambiariam. Pero los dias passaban, semanas se acumulaban, nada cambiava. Solo ela seguia aí, em el suelo, esperando. Sempre esperando. Em esa espera, em ese abandono, algo em o universo começava a mover-se. Algo que havia estado observando desde o silêncio infinito. Algo que não podia permanecer indiferente ante tanta injusticia, ante tanto dolor sem razão. Uma manana, quando Ernesto se foi ao trabalho sem levantá-la, sem sequer mirá-la, Dona Lupita descobriu algo. Era uma manana gris, de esas que tiene la Ciudad de México quando las nubes se cierram em o cielo parece pressionar todo assim abaixo. Ela estava em el suelo, como sempre, notou que la ventana pequena de la cocina estava aberta. O aire entrava com uma suavidade estranha, traindo o ruído lejano de las avenidas, pero também algo mais. Traindo uma promesa. O sol de la manana entrava tíbio, como uma carícia, como se alguém lhe tocara la piel com dedos suaves.
Dona Lupita cerrou os olhos por um momento, Y simplesmente sentiu. Sentiu o calor, la luz, la esperança de que quizás no todo estava perdido. Com um esforço sobre-humano, usando seus braços que aún tinham algo de fuerza, la poça que lhe quedava tras anos de trabalho Y abandono, logrou acercar-se à ventana gateando quasi, arrastando-se lentamente por el suelo. Cada movimento era dolor. Cada respiração era um recordatorio de que seu corpo não era mais o que havia sido. Pero siguió. Siguió porque algo dentro de ela, uma voz muito antiga, muito profunda, lhe decía que devia serlo. Legó a la ventana. Com as manos temblando, se alzou o suficiente para mirar assim afuera. Y entonces lo viu. A 3 quadras de distância, sobre uma pequena loma que marcava o limite do bairro, estava la capila. La pequena capila de Nuestra Senhora de Guadalupe. Blanca, com uma cruz de hierro em la punta del techo. Pequena, quase insignificante comparada com as casas de alrededor, pero de alguma maneira, em esse momento, parecia lo mais grande do mundo. Parecia um faro. Parecia uma mano estendida. Dona Lupita recordou. Recordou as mananas de domingos, quando suas pernas funcionavam, quando podia caminhar sem ajuda. Recordou os anos quando iba a essa capila cada domingo sem falta. Recordou as flores que levava, las velas que incendia, los rezos que sussurrava frente à imagem de la Virgem de Guadalupe. Recordou que em essa capila havia encontrado paz em momentos de soledade. Recordou que la Virgem la mirava com compaixão desde há décadas. Pero eso era antes. Eso era quando ela era fuerte. Eso era quando su hijo la amava. Essa noite, quando Ernesto se dormiu junto a Verônica, quando o silêncio de la casa se hizo profundo y la oscuridade se apoderou de todo, Dona Lupita pediu ajuda. Le costou trabalho. Le costou vencer la vergüenza. Pero pediu. Golpeou levemente em la parede que compartia com la tia Margarita. Golpes suaves, quase imperceptíveis. Pero la tia Margarita, que dormia com uma oreja atenta a los sonidos de abaixo, que levava semanas sem poder dormir completamente de la preocupação, escuchou. Se levantou de sua cama, se puso na bata, Y bajó. Quando entrou à la casa de Ernesto, quando viu a Dona Lupita em el suelo, em la cocina, com os olhos inchados de lorar, la tia Margarita sentiu que algo se rompia dentro de ela. Se arrodilou. Se arrodilou junto à la mulher que havia conhecido durante 40 anos, que havia visto criar a seus hijos, que havia sido sua amiga em los dias difíceis. Comadre, le dijo, Y su voz temblava. Que necessitas? Adonde queres ir? Dona Lupita apenas pudo hablar. Sus lábios se movieron. Las palavras salieron como sussurros. La capila. Quero ir a la capila. La tia Margarita no hizo perguntas. No perguntou por quê, em medio de la noche, a uma mulher em sila de ruedas se lhe ocorria querer ir a uma capila. Simplesmente asintió. Levantou a Dona Lupita com cuidado, com a ternura que Ernesto havia olvidado há tanto tempo. La ajudou a levantar-se, la limpiou o melhor que pudo, le pus uma chaqueta vieja pero limpia. Luego trajeron la sila de ruedas. Estava oxidada, chirriaba, pero funcionava. Entre las duas, lorando quasi em silêncio, la tia Margarita Y uma vecina que se havia despertado Y oferecido ajuda, levaram a Dona Lupita em la sila de ruedas por las calles vacias de la Ciudad de México. Las calles estavam dormidas. Las luces de las farolas proyectaban sombras largas. O ruído do tráfico se havia retirado um segundo plano, deixando solo o sonido de las ruedas chirriando, los pasos de las mulheres, Y o viento nocturno que parecia levar las orações desde bairros lejanos. Quando legaram a la capila, Dona Lupita sentiu algo cambiar em seu pecho. Como se o aire mesmo fuera diferente aqui. Como se o tempo se moviera de outra maneira. La tia Margarita la ajudou a entrar. Adentro, bajo las velas que ardiam como pequenos corazones, la capila era um mundo diferente. Era pequeno, humilde, com bancos de madeira que haviam sido usados por miles de pessoas a lo largo de los anos. Velas encendidas em pequenos recipientes rojos, cada uma representando uma plegaria, um desel, um lanto convertido em luz. La imagem de la Virgem de Guadalupe colgava em la parede detrás do altar. Sus colores eram los de há siglos. Su rosto era o rosto de uma madre que ha visto todo o dolor do mundo Y ha decidido amar de todas formas. Dona Lupita se acercou à la imagem de la Virgem. La tia Margarita la deixou sola, retrocediendo assim ao fundo de la capila, dando-lhe espacio sagrado a la mulher Y sudios. Entonces Dona Lupita rezou como nunca antes havia rezado. No rezou as orações tradicionais que havia aprendido de pequena.
No rezó com palavras bonitas ou estruturadas. Rezó com o coração destrozado. Rezó com a totalidade de su ser. Madre mia, comenzó, y su voz era quasi um sussurro, quasi um grito contenido. Senhora de Guadalupe, se aún há algo de bondade em mi hijo, ruega-lhe que la veia. Ruega-lhe que me mire com los ojos que tiene, no com a frialdade que ha cultivado como se fuera na planta que riega cada dia. No lepido que me ame como quando era ninho. No lepido que me honre como disse la Bíblia. Solo lepido que entienda que fui humana. Que fui su madre. Que lo amé quando não tenia nada. Que lo amé quando su padre murió y él tenia miedo. Que lo amé incluso quando decidió amar-me menos. Sus lágrimas caíram como gotas de mercúrio em el suelo de la capilla. Cada lágrima era uma vida de serviço. Cada lágrima era uma noche sem dormir cuidando a sus hijos quando estavam enfermos. Cada lágrima era a dignidade que lhe estavam roubando. Madre de Deus, continuou, no te pido milagros. No te pido que la vida se fácil. Solo te pido que me ajudes a entender. Que é esse mal? Em que momento um hijo mira su madre y decide que não vale nada? Em que momento a crueldade se convierte em lo normal? Madre mia, se existe justiça em el cielo, se existe o amor que predica em los púlpitos, se existe tu intercesión, te lo ruego. Haz algo. Porque eu já não tenho fuerzas. Já não tenho esperança. La tia Margarita la abrazaba desde atrás, sem palavras, solo com su presencia. Y em ese abraçou, em ese contato entre duas mulheres que sabiam lo que era sofrer, existia mais humanidade que em todos os meses de humilhação que Dona Lupita havia suportado. Em ese abraço ardiente havia a confirmação de que aún existia o amor. Aún existiam personas que veiam a outras personas. Las velas parpadeaban alrededor de elas. O silêncio de la capilla parecia absorver suas orações y levar-las hacia arriba, hacia algum lugar onde alguém estava escuchando. Alguém que não dormia. Alguém cuja justiça não era a justiça humana, limitada a y frequentemente ciega. Esa noche, em la capilla de Nuestra Senhora de Guadalupe, bajo la mirada de la Virgem que havia visto siglos de dolor y sofrimento, algo se rompió em el universo. Algo exigia justiça. Algo exigia que se restabeleciera o ordem cósmico. La Madre havia clamado. La justiça divina havia escuchado. Y miles de quilômetros de distância não importaban. O tempo não era uma barreira. La fé de uma mulher vieja, acostada em el suelo de su hijo, havia abierto uma puerta que não se cerraria. Esa mesma noche, quando Dona Lupita foi regressada a sua casa por la tia Margarita y la outra vecina, quando as mulheres la acostaram suavemente em el suelo de la cocina, quando se fueram dijando o silêncio profundo, Ernesto estava dormindo. Dormia profundamente, como duerme alguém sem culpa, sem remordimento. Dormia com Verônica a seu lado, indiferente ao mundo. Pero a las 3 de la madrugada, exactamente a las 3, Ernesto despertou. Não foi um despertamento gradual. Não foi algo que sucediera lentamente, com Ernesto parpadeando pouco a pouco em la oscuridade. Fui brusco, como se algo lo hubiera sacudido com violência. Se levantou em la cama como se um resorte interno se hubiera soltado. Su corazón latia aceleradamente. Havia tenido um sueño, pero não podia recordá-lo. Solo quedava a sensação de que algo havia sucedido, algo importante, algo que lo havia obrigado a despertar em la oscuridade. Por um momento se quedou ali, sentado em la cama, respirando fortemente, sem entender por que estava despierto. Verônica ronroneava suavemente a seu lado, ajena a qualquer perturbação. Pero Ernesto não podia volver a dormir. Algo lo lamaba. Uma voz silenciosa que lhe descia que se levantara. Se levantou descalço. E o piso de la casa estava frio. Sus pies tocaban las baldosas y sentia o frio que subia por sus piernas. Se movió em la oscuridade, guiando-se por la memória de donde estava cada objeto. Su cuerpo se movia sem que su mente diera permiso. Era como se alguém mais lo estuviera moviendo. Como se sus piernas supieran a donde ir. Fui assim a la cocina. Quando legou a la puerta, quando estava a ponto de entrar, se detuvo. E o aire era diferente aqui. Mais espeso, mais cargado de algo que não podia nombrar. Mais cálido, aunque era uma madrugada fria de la Ciudad de México. Ernesto entrou em la cocina lentamente. Y entonces lo viu. Lo que viu lo paralisou completamente. Su cuerpo se convirtió em piedra. Su respiração se detuvo. Su corazón se olvidó de latir por um momento que durou uma eternidade. De pai, junto a Dona Lupita que dormia em el suelo, estava a Virgem de Guadalupe.
Não era uma alucinação. Ernesto lo sabia em lo mais profundo de su ser. Não era um sueño. Estava despierto. Completamente despierto. Estava viendo esto. Esto era real. La Virgem estava de pai, com los pés descalços sobre o suelo de cemento. Su manto azul brilhava como se estuviera hecho de cielo nocturno. No brilhava com uma luz artificial. Não era o reflejo de uma vela. Brilhava desde dentro de si mesmo, com uma luminiscência que parecia impossível. E o color azul era mais azul que qualquer azul que Ernesto hubiera visto. Era como se todos os azules do mundo hubieran sido reunidos em esse único manto. Sus olhos. Sus olhos miraban a Ernesto. Em esos olhos havia todo. Havia amor infinito. Havia dolor de siglos. Havia la compreensão de cada lágrima jamais lorada. Havia justicia. Havia compaixão. Havia uma mescla de emoções tão profundas que Ernesto sentiu que se ahogava em elas. E o aire olia diferente. Ernesto aspirou e sentiu o aroma. Era um olor a rosas. Não a flores comunes, não a olor artificial que avesse sacaban las tiendas em forma de perfume. Era o olor a rosas verdadeiras, a rosas que haviam sido tocadas por el rocio do amanhecer, a rosas que cresciam em um jardim que não existia em la Ciudad de México, em um lugar mais alá do tempo e o espacio. Mesclado com o aroma havia incienso. Incienso antigo, do tipo que usava em las iglesias de hace siglos. Era um olor que transportava Ernesto a outra dimensão, a um lugar onde las coisas eram diferentes, onde o significado era diferente. Las paredes de la cocina pareciam desaparecer. E o espacio se expandia. De repente, la cocina pequena se convertia em algo infinito. Era como se Ernesto y la Virgem y su madre fueran los únicos que existiam em el universo. Todo lo demais se havia evaporado. E o tempo se detuvo. No pasaba. O pasaba de uma maneira diferente. Los segundos não eram segundos. Eram eternidades. O quizás não havia tempo em absoluto. La Virgem no levantou la voz. Quando habló, suas palavras fueron como truenos suaves em o alma de Ernesto. Não eram palavras que oiera com los oídos. Eram palavras que sentia. Palavras que atravesavam su piel, su carne, sus huesos, legaban diretamente ao lugar onde vivia sua verdade mais profunda. Ijo, dijo, em essa palavra única havia todo o amor de uma madre infinita. Havia o amado a um ninho que se havia perdido. Havia la invitação a regressar. No vez que pisoteas lo mais sagrado que te redado. Ernesto quis hablar, pero no pudo. Su boca não funcionava. Su voz se havia convertido em polvo. Esta mulher que duerme em o suelo é mi hija, continuou a Virgem, su voz era tão dulce que era quase insuportável. É esse tu madre. É esse o símbolo do amor que atraviesa o dolor. É essa la demonstração viviente de que existe la bondade em este mundo. Tu le negaste la cama. Pero eu te digo, o corazón que niega su madre é esse um corazón que se niega a si mesmo. E o homem que abandona aqui em lo de todo se abandona a si mesmo. Mira lo que és hecho. Mira lo que eres. Luego, la Virgem estendió su mano a si Ernesto. Su mano era delicada pero fuerte. Era la mano de alguém que havia sostém o peso do mundo. Em esse gesto havia autoridade absoluta. Em esse gesto havia compaixão infinita. Em esse gesto havia uma tristeza que era mais pesada que toda a culpa que Ernesto havia acumulado em sua vida. Ernesto caiu de rodillas. Sus piernas já não podiam sostenerlo. Caiu de rodillas como se um peso invisível lo hubiera aplastado. Caiu ao suelo junto a sua madre. Se deu conta de que estava em o mesmo suelo onde ela havia dormido. Estava experimentando, por um momento infinitesimal, lo que ela havia experimentado durante meses. Estava sentindo o frio. Estava sentindo a dureza. Estava sentindo a humilhação. Entonces la visión cambió. Quando Ernesto cerrou os olhos por o impacto de la presença de la Virgem, por o peso de sua mirada, por o trueno silencioso de suas palavras, sua mente foi arrastrada a um lugar diferente. A um lugar onde o tempo não existia. A um lugar onde a verdade desnuda de sua vida se lhe mostrava sem filtros, sem las justificações que ele havia construído. La primeira visão legou como uma olá. Viu a sua madre jovem. Viu a dona Lupita tal como la recordava de sua infância. No como la mulher quebrada em el suelo, sino como la mulher que fui. La viu em la cocina de uma casa pequena, mas pequena que la casa donde a hora vivia. Uma cocina com uma estufa de lena que humeava constantemente.
Una cocina donde o espaço era tão reduzido que uma persona podia tocar ambas paredes ao mesmo tempo. Viu a sua madre em essa cocina, cocinando sopa. Verduras que ela mesma cultivava em uma maceta de barro em la ventana. Zanahorias enanas, papas do mercado, cebola que ela cortava com cuidado. Viu sus manos. Las manos de sua madre, jovens aún, pero ya marcadas por eu trabalho. Viu como sus dedos cortavam as verduras com precisão. Viu como removia a sopa lentamente, anadeando sal, probando, ajustando. Preparando a comida no solo para lenar estômagos, sino como um acto de amor. Luego, la visión mostrou a Dona Lupita cantando mientras cozia. Cantava em voz baixa, casi para si mesma. Ernesto reconheceu a canção. Era uma canção antiga, uma que sua abuela lhe havia ensinado a sua madre. Uma canção sobre uma paloma que voela hacia o cielo buscando a Deus. Dona Lupita cantava mientras sus manos coziam as camisas escolares de Ernesto. Las manos de sua madre eram espertas. Pasaban a aguja através da tela com uma velocidade quase hipnótica. Cozia botones, cozia costuras, cozia o amor em cada pontada. Viu a sua madre lorando. Uma noite específica que Ernesto recordava. La noche que su padre murió. Dona Lupita estava em la cocina, sola, después que los ninos se haviam dormido. Estava sentada em uma sila pequena, com su cuerpo temblando. Loraba em silencio, sus ombros sacudiendo-se com cada soloso contenido. Loraba porque su esposo se havia ido. Loraba porque não sabia como iba a manter a sus hijos sola. Loraba porque o futuro era uma incógnita aterradora. Pero luego, em la visión, Ernesto la viu secar-se las lágrimas. Viu como ela se ponia de pé lentamente. Como se mojava a cara com água fria. Como se mirava em um espejo pequeno e hizo uma promesa silenciosa. Ao dia seguinte, Dona Lupita estava despierta antes que o amanhecer. Estava cocinando. Estava preparando desayuno para sus hijos. Estava indo a limpiar casas ajenas. Estava trabalhando. Estava vivendo. Sus manos. Las manos de sua madre apareciam uma outra vez em la visión. Manos que limpiavam casas de gente rica. Manos que se metiam em água caliente hasta que se poniam rojas, casi lastimadas. Manos que curavam heridas de sus hijos com água sal quando não havia dinheiro para um médico. Manos que lo meciam quando tinha fiebre. Manos que lo sosteniam quando aprendia a caminhar. Manos que lo levantavam do suelo quando se caía. Manos que lo acunavam em la noche quando tinha medo. Em esas manos estava toda a história de seu amor. Toda a renuncia. Toda a dedicação. Toda a vida de sua madre condensada em esas manos que ahora colgaban sin fuerza los lados de su cuerpo. E o impacto emocional de ver esto casi arroga Ernesto. Casi lo mata. Casi lo parte induz. Luego vino la segunda visión. Ernesto viu o presente. Pero lo viu desde los olhos de sua madre. Viu através de los olhos de Dona Lupita lo que ela experimentava cada dia. Viu a Ernesto legando do trabalho, viendo-la em o suelo, luego desapareciendo em la outra habitação sem uma palavra. Viu como Dona Lupita mirava hacia la puerta donde havia desaparecido su hijo, com esperança infantil. Uma esperança que nascia cada manana, apesar de que cada dia moria. Viu o dolor físico. O dolor de los huesos de uma mulher de 75 anos contra o cemento duro de uma cocina. Viu como cada manana era uma batalha contra su propio cuerpo. Viu como o frio se filtrava através de sus huesos, como sus músculos protestavam, como sua espalda gritava em silêncio. Viu la vergüenza. Oh, la vergüenza. Viu como Dona Lupita sentia que se convertia em um animal. Que se convertia em basura. Que se convertia em nada. La vergüenza de estar mojada a veces, de não poder controlar su propio cuerpo, de ser visto em ese estado por su propio hijo ser rechazada. Viu a la tia Margarita lorando em las noches, impotente ante la crueldade. Viu como la tia Margarita se perguntava se deveria ser algo, se deveria interferir, se deveria lamar a la polícia ou a las autoridades. Viu como la tia Margarita finalmente decidia ser lo que pudo, bajar em las noches, traer comida escondida, ser alma compassiva em um mundo que parecia haver perdido la compasión. Viu su propio rosto reflejado em los olhos de sua madre. Em ese reflejo, viu a um estranho. Viu ao monstruo. Viu alguém que não reconhecia. Viu a Ernesto convertido em algo que não era humano. Viu la crueldade hecha carne. Viu o rechazo personificado. Viu la muerte deu amor. La visión no paraba. Continuava mostrando-lhe cada momento de crueldade.
Cada palavra áspera, cada gesto de rechazo, cada acto de negligência, todo se reproduzia ante seus olhos, pero agora desde la perspectiva de quem lo sofria. Luego vino la terceira visão, la mais aterradora. Viu o futuro próximo. Um futuro que estava quase seguro que ocorreria se continuava em o caminho em eu que estava. Se viu a si mesmo, anos depois. Completamente solo. Verônica havia desaparecido. A Dodge não importava. Ela havia encontrado a outro homem, outro salário, outra vida. Ela se havia ido sem deixar nota, sem uma palavra de despedida. Se havia evaporado como se nunca houvera estado ali. Sus amigos lo evitavam. Tinha amigos antes, há anos. Companheiros de trabalho com los que salia a beber cerveja los viernes. Pero elos também se haviam ido. Lo evitava em la calle. Cruzaban a la outra serra para não ter que saludá-lo. Sabiam lo que havia hecho. E o barrio inteiro lo sabia. O barrio não perdonava a los hombres que abandonavam a sus madres. Su madre estava muerta. Em la visión, Ernesto estava solo em sua casa. La casa estava vazia. La cocina ya não olía comida. La cocina olía a abandono. Dona Lupita estava muerta. Ernesto veía o ataúde cerrado. Veía gente do barrio indo ao funeral. Veía la tia Margarita lorando sobre o ataúde. Veía las amigas de sua madre colocando flores sobre o féretro. Pero Ernesto estava solo em uma esquina. Nadie lo miraba. Nadie lo hablaba. Era um fantasma entre los vivos. Luego, em la visión, Ernesto se viu a si mesmo anos depois. Viejo, solo, enfermo, com las manos temblando, com a mente lena de recuerdos que não podia borrar-se. Recuerdos de sua madre dormindo em el suelo. Recuerdos de suas lágrimas. Recuerdos de su propio corazón convertido em pedra. Viu su propio entierro. Era um entierro vazio. Muito pouca gente assistia. La tia Margarita quizás, por compasión. Dom Rafael talvez, por respeito a lo que Dona Lupita havia sido. Pero era um entierro donde nadie loraba. Um entierro donde nadie descia que lo estranaria. Um entierro donde a gente simplesmente se ba sus casas continuava com suas vidas, como se Ernesto nunca houvera existido. Viu o vazio absoluto. Viu a vida vivida sem amor, sem honor, sem redenção. Viu que havia tenido a oportunidade de cambiar, pero que la havia desperdiciado. Viu que aún estava tempo, pero que o tempo se agotava rapidamente. Que cada dia que passava lo alejava mais de la possibilidade de ser um homem melhor. Entonces, em meio de essa terceira visão, em o coração do futuro oscuro, Ernesto viu algo. Viu uma puerta pequena, quase invisível. Uma puerta que todavia estava aberta. Uma puerta que lo invitava a elegir um caminho diferente. Quando Ernesto abriu os olhos, estava de rodillas em el suelo de la cocina. Su rosto estava mojado. Su cuerpo temblava. Se sentia partido em duas. La Virgem estava desaparecendo. Se desvanecia lentamente, como humo. Su manto azul se tornava transparente. Sus olhos se cerravam suavemente. Pero antes de desaparecer, la Virgem sonrió a Ernesto. Uma sonrisa que contenia toda a compasión do universo. Uma sonrisa que decía, aún hay tiempo, aún puedes elegir. Luego se fui. O aire volvió a la normalidade. O olor a rosa se desvanecia. Las paredes de la cocina regresavam a su tamanho normal. O tempo recomenzava. Pero Ernesto sabia que não havia sido um sueño. Estava de rodillas. Su madre dormia a postos centímetros de él. Ela não sabia que su hijo havia tenido uma experiência que lo havia destrozado completamente. Quando o amanhecer comenzó a asomar, quando a luz gris do alba entrou em la cocina, Ernesto se movió. Levantou a sua madre com cuidado. Com uma ternura que não sentia hacía mucho tiempo. La levantou como se fuera hecha de vidrio. Como se fuera lo mais frágil, lo mais precioso do mundo. La levantou y la levou a sua própria cama. Dona Lupita despertou assustada. Pero quando viu o rosto de su hijo, quando viu as lágrimas em seus olhos, quando viu algo novo ali, entendió. Algo fundamental havia ocorrido. Su hijo havia regressado do abismo. Ernesto la acostou suavemente. La cobrió com sábanas limpias. Luego se sentou a su lado y loró. Loró como um ninho. Loró toda a vida que havia vivido. Loró o sofrimento que havia causado. Mamá, dijo quando pudo hablar, soy um infeliz.
No meresco tu perdão, pero te lo pido de todas formas. Dona Lupita lo miró. Sus olhos estaban llenos de lágrimas também, pero não eram lágrimas de dolor. Eram de alívio. Eram de que sua oração havia sido escuchada. Esse mesmo dia, Ernesto não foi a trabalhar. Preparou um banho tíbio para sua madre. La vistió com roupa limpia y nueva. Fui ao mercado y, comprou ingredientes frescos. Preparou um desayuno como em los dias antigos. Pão tostado, huevos com cebola, fruta. Luego se sentou y, simplesmente conversaram. Ernesto contou historias de quando era ninho. Coisas que havia olvidado. Coisas que ela havia hecho por ele sem esperar nada a câmbio. Esse mesmo dia, Ernesto foi à comisaria. Entregou dinheiro que havia roubado anos atrás. Dinheiro guardado em secreto. Confessou. Aceptou as consequências. Pero em seu coração, sentiu que se liberava de algo. Fui a seu trabalho y renunciou. Dijo que necessitava cuidar a sua madre. E o supervisor intentou convencê-lo. Pero Ernesto já não era esse homem. Já não vivia para eu dinheiro. Vivia para la redenção. Essa mesma tarde, Ernesto sacou a Verônica de la casa. Sem violência. Sem crueldade. Simplesmente la verdade. Nuestra vida juntos terminou. Tienes que irte. Verônica protestou. Gritou. Amenazou. Pero Ernesto foi firme. Era um homem nuevo. Verônica se foi. Los vecinos não podiam crer o câmbio. La tia Margarita, quando viu a dona Lupita em la cama limpia, em uma habitação limpia, com seu hijo arrodilado ao lado como um ninho arrependido, loró de alegria. Ernesto conseguiu outro trabalho. Em um asilo. Trabalho de cuidador. Limpieza. Banho. Alimentação. E o salário não era murcho. Ernesto aceitou. Porque finalmente entendia. Entendia que necessitava ser. Em eu asilo, Ernesto trabalhava com dedicação extraordinária. Tratava los ancianos com ternura. Hablava com elos. Los escuchava. Los limpiava com cuidado. Porque em cada anciano abandonado veia sua madre. Y cada noite, quando terminava, Ernesto regressava a casa. Regressava cansado, pero com o cansancio de quem ha trabalhado com propósito. Cuidava a sua madre. Le preparava la cena. La banaba se era necessário. Le hablava. Le leía o periódico. La levava a la ventana. La levava a la capilla cada domingo. Aunque Dona Lupita não podia hablar completamente, aunque seu corpo seguia sendo o de alguém que havia sofrido dano, em seus olhos havia paz. Havia a confirmação de que seu hijo havia regressado do abismo. Havia amor reconhecido. Havia certeza de que o amor verdadeiro sempre regresa. Dos meses depois de la noche de la aparição, o barrio começou a cambiar sua percepção de Ernesto. Ao princípio, la gente lo evitava. Havia demasiada história de crueldade. Demasiadas noches de gritos. Demasiadas mananas em que Dona Lupita era levada à la calle com aire de abandono. Pero lentamente, las coisas começaram a cambiar. Um dia, Dom Rafael lo viu limpiando o pequeno pátio. Bajó deu o segundo piso y se acercou. Puedo ayudar-te? Perguntou. Ernesto asentiu, surpreendido. Trabalharam juntos 2 horas. Não hablaram mucho. Pero em eu trabalho compartido, em las manos que sembravam juntas, havia uma mensagem. Havia a possibilidade de câmbio. La tia Margarita bajava frequentemente. Traía comida que preparava. Mole. Tamales. Atole. Coisas hechas com las manos de alguém que ama. Veia a Dona Lupita sentada cerca de la ventana y loraba. Pero eram lágrimas diferentes. De gratitude. Las mulheres del barrio começaram a saludar a Ernesto. No com efusividade, pero com algo. Com reconhecimento de que quizás um homem pode cambiar. Um domingo, la tia Margarita le pediu a Ernesto que levara sua madre a la capilla. La preparou com cuidado. La vistió. La peinou. Le pus um abrigo. Luego cargou la sila de ruedas y com sua madre em los brazos. Caminhou lentamente hacia la capilla. Quando legaram, quando Ernesto entrou com sua madre, havia umas 30 pessoas. E o padre estava celebrando misa. Y quando vieram a Ernesto, quando vieram a Dona Lupita sendo empujada por seu hijo com ternura, hubo um câmbio em la atmosfera. E o padre pausou. Observou a Ernesto. Viu algo em aquel homem que conhecia há anos. Viu arrependimento. Viu transformação.
Viu a um homem que havia tocado fundo y eligió subir. Después de la misa, eu padre bendijo especialmente a Ernesto y a Dona Lupita. Com água bendita y palavras, bendijo su reconciliação. Bendijo su caminho de restauração. Mientras eu padre bendecia Ernesto, Ernesto sentiu novamente aquela presença sutil. La Virgem estava ali, em la capilla, viendo que sua intervenção havia funcionado. Viendo que su hijo havia escuchado. Viendo que la redenção era real. Dona Lupita estendió su mano y tocou a mano de su hijo mientras eu padre los bendecia. Era toque simple, pero cargado de significado. Era o toque de uma madre que havia sofrido, que havia rezado, que havia clamado ao cielo y que havia sido escuchada. Passaram dos meses desde la aparição. Dos meses em que cada dia foi uma pequena vitória contra seus próprios demônios. Eubário comenzó a sentir la diferencia. Comenzó a ver a Ernesto levando a sua madre a la capilla cada domingo. Comenzó a vê-lo comprando medicinas. Comenzó a vê-lo simplesmente estar presente. Mês depois, a comunidade organizou pequeno evento. Uma comida onde todos levavam algo. Uma comida em honor a Dona Lupita. Gente que Ernesto não havia visto em anos vino. Gente de fábricas. Vendedores de mercados. Condutores de autobus. Quando Dona Lupita viu a toda aquela gente, viu toda aquela comida, viu aquela comunidade reunida em seu honor, loró. Porque finalmente entendia. Não estava sola. Havia gente que la veia. Havia gente que la amava. Dom Rafael levantou uma taça de água de Jamaica. Propus brindis. Por Dona Lupita, dijo, uma mulher que ensinou ao Bário lo que significa la fé. Uma mulher que rezou sem perder la esperança. Uma mulher que nos mostrou que sempre há caminho de regresso. Todos levantaram seus vasos. Y em aquel momento, em aquel pátio de la capilla, bajo o cielo de la Ciudad de México, sucedió algo. La gente sentiu la presencia. Sintieron que algo divino estava bendiciendo aquel momento. La tia Margarita se acercou a Ernesto. Lo abrazó sem palavras. Luego se acercou a Dona Lupita y la besó em la frente. Tu hijo avuelto, comadre, dijo. Ahora o bar inteiro tu família. 3 anos depois de la aparição de la Virgem Maria, o barrio experimentou uma transformação silenciosa pero profunda. Las casas de concreto continuavam sendo grises. Las avenidas continuavam sendo ruidosas. La pobreza seguia sendo parte de la realidade cotidiana. Pero algo havia cambiado em o coração de la gente. Algo havia despertado. Ernesto se convirtió em uma figura respeitada em el barrio. No porquê fuera rico. No porquê tuviera poder. Sino porque representava a possibilidade de câmbio. Era a prueba viva de que homem pode mirar dentro de si, ver lo que ha hecho, y decidir ser diferente. Em el asilo donde Ernesto trabalhava, los ancianos lo buscaban. Su presencia los calmaba. Después de ano, el diretor lo lamó. Véu dedicação extraordinária em ti, dijo. Quero que se supervisor de cuidadores. Que líderes este equipo. Ernesto aceptou. No por eu dinheiro, aunque melhoraba. Aceptou porque sentia que cada anciano abandonado era sua madre. Cada abandono era uma oportunidade de redenção contínua. Bajo sua supervisão, o asilo cambiou. Havia música em los pasilos. Havia risas. Havia vida. Los periódicos locais começaram a notar. Lolamaban é o homem que aprendió a amar de novo. Pero Ernesto rechazava a atenção. Sabia que não era herói. Era homem que havia estado perdido y foi encontrado. Em el barrio, a presença de Ernesto inspirou a outros. Dom Rafael decidiu continuar trabalhando, passando mais tempo com vecinos solos. La tia Margarita organizou grupo de oração. Cada jueves, mulheres se reuniam em la capilla. Uma mulher lamada, Sofia, compartilhou sua história. Su hijo la havia abandonado também. Quando Dona Lupita oyó, pediu a hablar. Com voz débil pero determinada, contou todo. Como dormió em el suelo. Como rezó sem esperança. Como la Virgem apareció a su hijo. Como a hora vivia em paz. Quando terminou, todos loraban. Porque escucharam a uma mulher decir que la fé funciona. Que o milagro é possível. Que la redenção não é solo conceito teológico, sino algo real que sucede em cocinas de bairros pobres. Sofia comenzou a rezar. Rezaba cada noche. Rezaba em la capilla cada domingo. 6 meses depois, su hijo la lamó.
Dijo que la amava, que lo sentia, que queria volver a casa. Quando eu hijo de Sofia legó, ela lo abrazó y loró. Loró por cada mês de separação, de alívio, de gratitude. La notícia se propagou por Eubário como fuego em pólvora. Eu hijo de Sofia volvió. La oração funcionou. Mulheres do grupo se reunieron em la capilla para celebrar. Ernesto, quando supo a história, sonrió. Entendia que sua experiência personal, seu sofrimento y su câmbio, não eram só os suyos. Eram para inspirar a outros. Domingo, em la misa de la capilla, o padre hizo um anúncio especial. Dijo que va a bautizar a dos nuevas personas que haviam decidido abrir-se completamente a la FE. Una era una nieta de la tia Margarita. La outra era jovem que havia estado vivendo em la calle Y que Ernesto havia ajudado a encontrar vivienda Y trabalho. Quando o padre bautizou a esas dos personas, quando a água bendita caiu sobre suas cabeças, Ernesto sentiu novamente aquela presença sutil. Aquela presença que não era física, pero que era absolutamente real. Sentiu que a Virgem estava ali, viendo, sonriendo, bendiciendo o trabalho que se estava haciendo em su nombre. Después de la misa, o padre se acercou a Ernesto. Hijo, le dijo, has sido instrumento de Deus. Lo que comenzó como tu redenção personal se ha convertido em la redenção de muchos. Continua em ese camino. 5 anos después de la aparição de la Virgem Maria, Dona Lupita enfermou gravemente. Su cuerpo había sufrido mucho. Había pasado meses durmiendo em el suelo. Su salud había sido negligida. Ahora, después de 5 anos de ser cuidada com amor, su cuerpo simplesmente decidia que era hora de descansar. Em lugar de deprimir-se, Ernesto decidiu celebrar. Decidiu que os últimos dias de sua madre fueran llenos de beleza, llenos de amor, llenos de la confirmação de que havia sido amada. Invitou a todo o bairro. Hicieron uma fiesta em la casa. Não fui triste. Fui celebração. Música, comida, risa, gente compartilhando historias sobre Dona Lupita. Historias de quando era fuerte. De quando trabalhava limpiando casas y dejava todo impecável. De quando vendia flores em Semana Santa. Dona Lupita estava em sua cama, em sua habitação, viendo y escuchando todo. Viendo a la gente que la amava. Escuchando as historias sobre sua vida. Mientras escuchava, loraba. Pero não eram lágrimas de dolor. Eram de plenitude, de satisfação, de saber que sua vida havia importado. Esa noche, quando a fiesta terminou, quando todos se fueron, Ernesto se sentou junto a sua madre. Tomou sua mano. La mano que lo havia mecido quando era bebê. La mano que lo havia alimentado. La mano que havia trabalhado para él. Mamá, le dijo, te amo. Lamento cada momento de sofrimento que te causé. Pero soy agradecido de poder passar estes anos contigo. De poder amar-te correctamente agora. Dona Lupita apretou sua mano. Sus olhos hablaram. Decían, te perdono. Siempre te amaré. Dona Lupita vivió dos meses mais. Dos meses llenos de visitas. De gente que venia a verla. De historias compartidas. De orações rezadas em la capilla em su nombre. De velas encendidas. De flores que Ernesto cortava de su pátio. Quando finalmente se fui, toda sua comunidade estava com ela. Estava Ernesto, quem sostenia sua mano. Estava Dom Rafael y la tia Margarita. Estava Sofia. Estava o padre, rezando as orações finais. Y todos sintieron que a Virgem Maria estava ali também. Recibiendo a Dona Lupita. Levando-la a lugar donde não habría mais dolor. Solo paz. O funeral foi o evento mais grande de Eubário em anos. O padre habló sobre la fé inquebrantável de Dona Lupita. Sobre como havia rezado sem esperança y fui escuchada. Sobre como seu sofrimento não foi em vano. Pero fui Ernesto que endiu o discurso mais memorável. Com voz temblando, com lágrimas corriendo, contou a verdade. Como abandonou a sua madre. Como la hizo dormir em el suelo. Como fui o monstruo. Como la Virgem Maria se lhe apareció. Como sua madre lo perdonou sem que mereciera. Como os últimos 5 anos fueron o regalo mais grande de sua vida. Quando Ernesto terminou, não havia ojo seco. Hombres fuertes loraban. Mulheres se abrazaban. La gente entendia que o arrependimento é esse possível. Que o câmbio é esse real. Que o amor pode superar incluso los actos mais crueles. Después do funeral,
Ernesto canalizou su dolor em ação. Trabalhou aún mais em eu asilo. Visitava cada dia. Começou a compartilhar sua história com outros. Iba a iglesias. A grupos de jovens. Y contava sua verdade. Ano depois de la muerte de Dona Lupita, o asilo fui reconhecido como uma de las melhores instituições de cuidado de ancianos de la Ciudad de México. Cada domingo, Ernesto iba a la capilla de Nuestra Senhora de Guadalupe. Rezaba. Incendia uma vela. Agradecia. Y cada vez que incendia la vela, sentia la paz. La paz de quem ha sido perdonado. La paz de quem ha cambiado. La paz de quem sabe que sua vida, aunque comenzó em crueldade, ha terminado em amor. Esta é la história de Ernesto Y Dona Lupita. Pero é também tua história. É la história de todos nós outros. Todos hemos sido Ernesto em algum momento. Todos hemos rechazado alguém que nos amava. Todos hemos sido ciegos a lo sagrado que nos rodeava. Todos hemos permitido que la dureza do mundo nos endureciera. Todos hemos dormido em la oscuridade de nuestra propia indiferencia. Pero la história de Ernesto não termina em el suelo de aquela cocina. Termina em la luz. Em la redenção. Em la confirmação de que existe justiça em el universo. Que existe compaixão. Que existe la intercessão divina de uma Madre infinita que não abandona seus hijos, se importar quão perdidos estém. La Virgem de Guadalupe não aparece solo em iglesias. Aparece em cocinas de bairros pobres. Em los momentos mais oscuros. Y quando aparece, todo cambia. Eu coração de piedra se vuelve coração de carne. Eu homem perdido encontra o caminho a casa. La Madre abandonada é-se restaurada. Pero aqui está a verdade mais importante. La Virgem no cambiou a Ernesto. Ernesto se cambiou a si mesmo. La Virgem solo mostrou. Ernesto eligió. Esa é la diferencia entre magia y milagro. E o milagro nos mostra a verdade y nos permite elegir cambiar. Se esta história tocado tu coração, se sentiste que algo se movia dentro de ti, quero que hagas 3 coisas. Primeiro, escreve um comentário. Uma sola palavra. Amém. Comparte tu fé. Dile ao mundo que crees em redenção. Que crees que o câmbio é possível. Que crees em la intercessão de la Virgem Maria. Segundo, comparte esta história com alguém que necessite volver a crer. Há gente em tu vida que ha sido abandonada. Gente que ha sofrido. Gente que ha perdido la esperança. Muestra-lhes que o câmbio é possível. Que la redenção é real. Que existe la graça. Terceiro, suscríbete ao canal. Ajuda-nos a levar mais mensagens de fé, esperança, amor y redenção ao mundo que lo necessita desesperadamente. Em este canal, contamos histórias de fé latino-americana. Histórias de gente comum que ha experimentado lo extraordinário. Histórias que tocam o alma. Histórias que transformam. La Virgem de Guadalupe está aqui. Agora. Em el lugar donde estás. Esperando. Esperando que bajes tus defensas. Que admitas tu verdade. Que elijas cambiar. Ela vê a los que duermem em el suelo. Ela vê a los abandonados. Ela vê a los que abandona. Y ama a todos por igual. Porque ela é la Madre. Y la Madre no rechaza. La Madre restaura. La Madre redime. La Madre ama sem condições. Se cientes que algo te lama, se cientes que necessitas cambiar, pídelo. Pídele a la Virgem. Pídele a Deus. Y quando lo hagas com todo tu coração, recibirás. Recibirás graça. Recibirás redenção. Recibirás la oportunidade de comenzar de novo. Que la paz de la Virgem Maria esté contigo. Que su amor te restaure. Que su graça te redima. Amém.